achei mais bonito que o Mônaco. Eu acho também. Porque ele é mais anatômico, assim. Eu acho a caixa mais bonita. A caixa dá uma esforçada, dá uma leveza. Esse aqui é legal, mas ele é quadradão. É, então, chapadão, né? Mas aí é gosto. Fala pessoal, é isso pela primeira vez, um videozinho sobre relógios no canal André. E é o seguinte, vamos falar hoje aqui, estamos nos nossos amigos da Solotempo, que vocês já conhecem. A Solotempo é credenciada e oficial Montblanc e Tag Heuer, então você encontra na linha de Montblanc, além dos relógios, você também encontra as peças de couro aqui, as canetas, até mala, tem umas malas bem legais, aquelas malas de rodinha on-board, bem bacana, e toda a linha Tag Heuer, que é justamente o que a gente vai falar hoje. Mas além dessas marcas, a Solotempo tem todas as marcas que você quiser, e dividindo aí as paixões dos sócios, que são o Éder com o Patek Philippe, e o Paulinho aí que gosta muito de Rolex e algumas outras marcas. E aí a especialidade, além disso, a especialidade deles é a compra de relógios antigos. Então você aí que de repente ganhou um relógio, herdou um relógio, ou tem um relógio que é seu mesmo, mas você não tem a paixão pelo relógio, nem valoriza esse uso habitual e aí você quer se desfazer talvez, não esquece de consultar a Solotempo, porque eles vão ter a melhor oferta para você e de repente uma dessas você parte até para uma peça que você consegue usar no uso diário aí, como é o caso do Tag Heuer. E aí hoje a gente escolheu, tá aqui o Luiz Pavlon, meu amigo da Watch Brasil no Instagram. Para você que não conhece ainda, segue a Watch Brasil no Instagram, você vai ver, ele fala sobre os relógios e tem algumas peças à venda lá também, né, Luiz? Assim, eu mais falo do que vendo. Eu ligo as pontas de quem está vendendo com quem está querendo comprar e falo, oriento, as pessoas perguntam e tal. De uma forma mais simples e usual, sem muito entrar na parte técnica. Eu me concentro mais na parte estética, o que motiva a pessoa a comprar um relógio, pelo design, pela funcionabilidade, ou então simplesmente porque o cara gosta e pronto. E é o que a gente fala, o relógio e o Instagram do Luiz é mais assim mesmo, ele não é tão comercial, né? Não é tão para venda, mas ele embasa muito para quem está procurando um relógio, começa a entender um pouquinho mais das peças. Então aqui hoje a gente fez uma seleção da Tag Heuer e a gente vai contar um pouquinho sobre a marca e falar dos modelos em alguns episódios. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre Fórmula 1, e depois a gente vai falar sobre outras máquinas, os próprios mecanismos, e aí a gente vai chegar aí, por exemplo, no Altavia, que é um relógio bem diferente, está sendo relançado, né? Um relógio antigo da Heuer está sendo relançado, e o objetivo é mostrar para vocês justamente o que o Luiz estava falando, que às vezes o relógio não é só o complicômetro dele, o quanto ele vale pelas funções, mas é uma mescla entre o teu estilo pessoal, coisas que você gosta. Então quem gosta aqui de carros, de Fórmula 1, a Tag Heuer tem historicamente um vínculo muito forte com esse setor, em função do vínculo tanto do Heuer quanto da Tag. Então a gente tem aqui deixa eu só pegar aqui. Em 1964, o Heuer lançou o primeiro cronógrafo, que era o Carrera, que era uma homenagem à carreira pan-americana do México. Em 74, o Silverstone, que daí foi um relógio que ficou meio queridinho assim pelo Emerson Fittipaldi e pelo Clay Regazzoni. E aí esse vínculo com o mundo automobilístico continuou inclusive em campanhas, onde tinha uma campanha muito voltada no Ayrton Senna, que o slogan era Don't Crack Under Pressure, ou seja, não quebre sob pressão. E era justamente o que acontecia com o Senna, né? O Senna tinha um estímulo quando as coisas estavam ficando mais complicadas, mais difíceis, chovia, era aí que ele tinha um estímulo e conseguia ganhar as corridas. E depois teve um outro lema também, que era o sucesso Success it's a mind game. Então o sucesso é um jogo de cérebro, de pensamentos ali, de raciocínio, que é quando você ganha e tem as estratégias para poder chegar no sucesso. A marca, apesar de ter, na época do Heuer, ser famosa em função da capacidade de medir o tempo e da precisão, né, porque ele conseguiu reduzir as marcações do tempo, foi em 1971
que ela ficou mais famosa com o modelo Mônaco. Quando participou, Steve McQueen usou o modelo nas gravações do longa-metragem Le Mans. E aí nessa época a marca pegou e estourou mesmo, e ele virou inclusive um embaixador da marca. Então, falando um pouquinho mais sobre só a história da marca, a marca surgiu em 1860, o Edward Heuer tinha 20 anos de idade, então assim, super jovem, já era um aficionado por máquinas e mecanismos, e aí a partir disso ele começou a tentar criar uma forma de medir o tempo mais precisamente. E aí ele conseguiu fazer uma marcação de um cronógrafo que tinha 1/5 de segundo. Então era a paixão dele é justamente isso, quão acurado, né, era a forma de medir o tempo que ele conseguia fazer. E para isso a gente tem até aqui uma peça bem bacana, vou mostrar para vocês. Essa é uma peça, é um cronógrafo, e ele tem manual, né, a corda, que era uma peça que ficou bem famosa na época das corridas e que ele tem a medição do tempo super precisa. E isso acontece, depois a gente vai explicar um pouquinho, as pessoas não sabem para que serve muito o bezel, mas o bezel é uma forma de você controlar essa medição do tempo. Em 85, só uma passagem rápida aqui, em 85 a TAG comprou parte da Heuer, né? E a TAG já, a nomenclatura era Technique d'Avant-Garde, né, em francês, que era suíço, né? Que era técnicas de uma geração avançada. Então, em 99, depois ela foi adquirida pelo grupo de luxo LVMH, né, que é Louis Vuitton, Moet Hennessy. E em 2015 eles fizeram parceria com a Fórmula 1 e a Red Bull Racing, fornecendo o mecanismo, a unidade de potência para os carros da Fórmula 1 junto com a Renault. E aí o Heuer também tinha esse vínculo com o setor de corrida, que ele comprou participação lá da McLaren, enfim. Então eles tinham uma ligação com as marcas, com o setor de automobilístico. Mas hoje nós vamos dedicar a nossa conversa à Fórmula 1, um dos modelos mais icônicos aí da TAG Heuer, que foi quando, muito motivado até pela Swatch, né, que começou a lançar relógios um pouco mais baratos e de material sintético, ele, nesse intuito de popularizar um pouquinho a marca e levar esse relógio de alta precisão para as pessoas, gastando um pouco menos do que custava o Altavia, basicamente metade do preço que custava na época. Então ele lançou o relógio Fórmula 1, que na sua primeira geração, a gente não tem nenhum de primeira geração aqui, mas a primeira geração ela era uma caixa toda de fibra de vidro com liga de aço, e ele não tinha nada, né? Ele não tinha cronógrafo, não tinha nada, ele era bem simples, como é, por exemplo, essa segunda geração aqui, onde a caixa já é de inox, né? Essa terceira geração, aliás, mas ele era muito parecido com essa peça aqui. Depois eu ponho detalhes mais próximos aí para vocês das fotos da peça, mas era muito parecido com isso, só que ele era todo de fibra de vidro e liga metálica. E que era um relógio que começou a popularizar a marca, né, Luiz? Sim, é um relógio que, como o pessoal identificou, tanto apaixonados pela marca, por automobilismo, quanto piloto, eles acharam que ali seria uma extensão do relógio que acompanharia ele em toda a situação. Então o pessoal começou a gostar bastante e isso foi mais ou menos que viralizou na turma. E hoje é um relógio, a TAG representa um relógio de entrada, quando você começa a tomar gosto por relojoaria, com esporte, e aquilo vai te motivando, você compra um TAG, compra um Fórmula 1 e aí vai. Isso dá o start no seu interesse por relógio. Obviamente hoje ninguém compra mais relógio para ver a hora, né? Você vê a hora no celular e tal. Mas aquilo mostra mais ou menos para o homem, normalmente, qual o tipo de perfil da pessoa, né? Todo mundo tem um TAG, ou já teve um TAG em casa e tal. E aí isso continua até hoje. Geralmente você vê os Fórmula 1 na mão de
todo mundo que é apaixonado por carro. Normalmente, assim, sem dúvida, você pode falar sobre carro com a pessoa que ele entende alguma coisa. E o relógio, ele foi, o Fórmula 1, ele tem uma facilidade também na época, e até hoje, na verdade, né, para quem quer entrar, eu assim, particularmente, eu acho que a Tag Heuer é uma entrada no mundo dos relógios finos e com uma acuracidade das máquinas, né, uma medição do tempo bem feita e tudo mais. Então, apesar de as pessoas hoje em dia valorizarem muito os relógios mecânicos, né, com o sistema todo mecânico, automático não, a linha de Fórmula 1 começa nas linhas a quartz, que para quem está entrando nesse mundo ainda é uma boa, porque a precisão e o não atraso de hora e manutenção e tudo mais, apesar que eu particularmente acho que assim, se você pega um relógio para o dia a dia, ele pode muito bem ser mecânico, porque você não vai ter aquele problema dele de atrasar, né? Acho que o atraso dele é até 15 segundos por ano, se não me engano, né? Da máquina automática. Não, em relação ao quartzo, o automático ele pode variar. O quartzo não, só se a bateria acaba, né? Ele é muito preciso. Ele é muito preciso durante a vida útil da bateria. Então, quanto a isso, não. Então ele é mais fácil e mais barato. Fácil e mais barato. E assim, 90% das pessoas não entendem muito o que seria um quartzo automático. Quando você começa a entrar nessa coisa, daí você vai tomar pedra do que é uma coisa e outra. Normalmente o quartzo é simplesmente mais fácil. Você põe um horário e acabou, não precisa mexer mais nele. E segue usando. Então isso até para a mulher, que às vezes, por exemplo, minha esposa mesmo, ela opera, né, cirurgiã, então às vezes ela tira o relógio, guarda, não usa durante o dia, acaba usando talvez uma noite ou outra, tal. Então, durante esse processo de você guardar o relógio e voltar a usar, é quando o quartzo é muito mais fácil, porque você pegou ele da gaveta e ele tá lá, certinho, no horário, no dia e tudo mais, né? Às vezes normalmente os relógios femininos são quartzo, porque elas não têm muita paciência de ficar dando corda, ajustar o relógio, pôr funcionar e tal. E é mais difícil até pra mulher manusear. Não, aí quebra a unha. Parece que não, mas é uma coisinha chatinha assim. Então, assim, o modelo de entrada, para quem está procurando, as pessoas me mandaram muita mensagem. Eu tinha feito uma enquetezinha aí no dia da gravação e aí as pessoas me pediram muito: André, fala sobre os modelos de entrada, efetivamente. Então, aproveitando que eu estava falando sobre modelos de entrada, vou pegar alguns valores aqui de peças mais econômicas que vocês podem, para poder entrar no Tag Heuer, você pode ir tanto. Vamos falar antes dos novos aqui. Então, dos novos, a gente tem o Fórmula 1 branco, que é esse aqui, que na verdade você tem algumas variações. Depois eu coloco mais detalhado, foto para vocês verem. Então esse aqui é uma peça de R$ 6.500, é a caixa e pulseira em aço. O bezel dele tem essa pintura, parece eletrostática aqui, com os números estão escovados junto, então fica bem bonito. Ele tem o logo dele escovado fora também, uma peça bem bacana. Uma peça mais minimalista, que até lembra um pouco das primeiras gerações, quando não tinha um cronógrafo. Então, para você que está procurando uma peça mais minimalista, mais simples, você efetivamente não faz questão do cronógrafo decorando o fundo aqui, ou não tem necessidade de uso do cronógrafo, essa é uma peça bacana para você entrar no mundo Tag Heuer aí com um relógio a quartz, super preciso, com data, que eu acho muito útil para quem usa o relógio no dia a dia. Eu gosto de ter a data no relógio. A parte do luminor, né, a luminescência dele também é super boa. Aí você tem, saindo dele, você vai para os cronógrafos, né? Então você tem o cronógrafo mais econômico aqui, que é esse, um crono com pulseira de borracha, que é maravilhoso, é uma pecinha super clássica da TAG. Então você tem ele aqui, caixa de aço, também a quartz. Essa peça custa R$ 7.100. Se você quiser fazer uma graça, que é um pouquinho diferente do que é esse, você tem duas opções. Ou você vai para o modelo dele com pulseira de aço, ou você vai para o Gulf, que nessa geração agora ela tem a pulseira, ao invés de ter as listas no fundo, ela tem a lista na pulseira, que é uma pulseira de tecido, aquela pulseira que dá a volta, ela passa pelo back do fundo aqui, pelo back do relógio também, e é uma peça super bacana por R$ 7.600.
Se você ainda falou, puxa, não é ainda o que eu estou podendo gastar, estou querendo gastar um pouco menos que isso, você tem as opções dos usadinhos, que é um forte da Solotempo. Para você que está vendendo o seu usadinho, procura a Solotempo, você vai ter peças legais. Por exemplo, uma das mais clássicas aqui, que é a segunda geração do Crono. Essa peça aqui está saindo 3 mil, e particularmente eu acho muito mais bonita do que a Link, que é a outra, que é um relógio que o Ayrton Senna usava. Eu acho que, pra mim, eu acho que ela tem muito cara dos anos 90 mesmo. Isso aqui é uma peça pra mim, eu acho bem datada. Então, ele usava isso aqui. A cara de você entrar num Audi S2 com aquele banco de couro fedendo. Esse relógio, que é quando ele tem essa pulseira Link, só que ela já tá com a pulseira, ela continua com a pulseira de couro, né? Ele tem o crono, tem data, enfim, essa é uma peça de 5 mil. Então, hoje, dentro das variações que nós temos aqui, você começa no mundo de 3 mil reais no usadinho, 5 mil também no usado, e depois você parte aí para 6,5 nessa peça, que eu particularmente acho super bonita, porque é uma peça para uso diário super bacana, remete bem às primeiras gerações, só que mais atual, com a caixa mais parruda, toda de aço, é bem bacana. Então, tentando aí falar um pouquinho mais, dar uma pincelada do que a gente estava falando, a gente falou aí sobre o uso da mulher no quartz, mas que eu não acho que é só exclusivamente para mulher, o homem também pode ter o relógio a quartz, que é muito fácil também para o uso diário, para não partir para as máquinas mecânicas aqui, que a gente vai falar no próximo episódio. Então aí, só para vocês entenderem o que muda aqui, a gente tem duas peças que deixam claras essa transição dos modelos das séries do Fórmula 1. Então aqui você tem uma série 2, onde a caixa já é inox, mas o bezel ainda é de fibra de vidro, com pintado e os números pintados. E aqui você tem a caixa em inox e o bezel já tem os números escovados com pintura também. Então essa é uma diferença entre série 2 e série 3. Você vai ter o série 1 mais simples que esse, porque a caixa e a pulseira era de plástico e a caixa era de fibra de vidro com ligas metálicas. E depois e esse aqui está junto, né, com o série 2 aqui. Mas eu acho que assim, num panorama geral, né, Luiz, eu acho que é um relógio para quem gosta apesar de você ter a divisão do Aqua Racer lá, né, que é para mergulho, e tem Aquanaut, né? Aqua Racer. Aquanaut é o Patek. Então você tem, para quem tem um vínculo com o carro, é um relógio que está muito ligado ao mundo automobilístico, por essa certificação dele do cronógrafo. E depois você vai ter as suas variações ali para quem quer um relógio mais social, ou com essas funções de mergulho, que tem resistência para profundidade. Então acho que o que é legal trazer para vocês, o objetivo era fazer um panorama geral. Acho que eu respondi a maioria das perguntas aí, que era justamente sobre os relógios da Fórmula 1, nas suas variações, nas suas gerações. Deixa eu só dar uma pincelada aqui para vocês o que muda depois. Então a gente tem série 3 aqui. E a série 3, isso é engraçado, assim como aconteceu, por exemplo, com a Porsche nas Cayennes, que teve um intervalo de produção, uma época a Cayenne ficou sem produzir. Então você não lembra agora se é 2009, você tem uns anos lá que você não, 3 anos, se não me engano, que não tem o carro produzido. Aconteceu a mesma coisa com a Tag Heuer em 2000 a 2004. Ela parou a produção dos Fórmula 1, então a série 2 foi de 90 a 2000 e a série 3 começa só em 2004 até 2007, que teve um intervalo de 4 anos. E foi relançado com diversas melhorias, que é quando você tem essa peça aqui, que ela já é 40 milímetros, mas ela já tem o bezel em titânio com a caixa de aço 316 e vidro de safira também, que é uma novidade no relógio. A série 4 aumenta um pouquinho, a gente não tem nenhum aqui, ela vai para 41 milímetros e também número escovado. Tal. Série 4, desculpa, esse é o série 4. Série 5, primeira introdução do calibre 16, que a gente até tem aqui uma outra peça mais moderna, mas com calibre 16, que a gente vai falar para vocês no próximo vídeo também, porque essa nomenclatura de calibre, né, quando as máquinas também são ETA, né? Série 5,
Depois você tem, e aí você tem edições especiais que você tem na linha Fórmula 1, você tem Ayrton Senna, que a gente tem um aqui, desses mais novos. Então tem a versão modelo Ayrton Senna. Você tem o Gulf, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. Tem versões da Aston Martin tanto no Fórmula 1 quanto no Mônaco. E você tem a última geração do Max Verstappen. Então, que é bem bacana também. Vocês estão vendo fotos aí que eu já coloquei para vocês. Que mais que a gente tem aqui? Tinha alguma outra coisa que eu queria ter falado? Tem modelos específicos para o uso feminino, a gente falou de quartos, mas um modelo feito em 99 era o Alter Ego. Ele era feito exclusivamente para o uso de mulher. E depois você tem um outro bacana também, que é o Kyrion, de 1997, que é feito em titânio grau 5 e fibra de carbono. Isso. E a gente entra depois nesses pormenores. Então acho que agora na próxima edição a gente pode falar para eles sobre os calibres. São os automáticos, né? Que são os automáticos. E depois edições diferentes e mais exclusivas que eu particularmente gosto. Você vê, aqui a gente tem o Mônaco. A gente tem essa edição do Mônaco aqui, um relógio zero, um relógio de 29. Então aqui o Mônaco, não, 32.300. 32.300, que é quando, assim, eu não vou falar mal da marca nem nada disso, mas eu, particularmente, no meu gosto, eu prefiro gastar esse valor um Rodecão, ou talvez até outros relógios que não sejam tão comerciais, às vezes até um Panerai, um IWC, que eu gosto, enfim, outras marcas, mas que você tem, acho que outras razões para gostar do relógio. Acho que aqui é um pouco além do preço, mas para quem gosta, o Mônaco é um clássico da marca. Mas eu gosto mais do Monza até, e aqui eles têm essa peça, que é um Monza seminovo, tá? Então essa peça está bem novinha, está super bonita, é com fecho deployant, que eu particularmente adoro. Eu acho que isso aqui deixa o relógio mais fácil de usar e mais chique também. E depois você vai ter aqui um Fórmula 1, a gente esqueceu de falar, tem um Fórmula 1 automático, que a gente fala para vocês. E eu estou usando hoje, eu vou mostrar para vocês, bem bacana, essa peça aqui, que eu já postei foto dele. Esse aqui é um Sports Professional, que foi lançado para a linha do Golf também. Tem a edição especial do Tiger Woods. E para você usar, para você tirar, ele abre e aí você consegue tirar ele do pulso. Depois você coloca ele aqui e clica, ele fecha. E isso era um clássico também da TAG, que era essas pulseiras que você cortava ela para ajustar o tamanho. Isso desde o Fórmula 1 de plástico lá atrás. Mas o objetivo era esse. O que eu queria muito pedir para vocês é que vocês comentem muito, falem o que vocês querem saber, outras marcas, mais detalhes, outros modelos, mais fotos. O que vocês querem para a gente só melhorar tudo isso? Um agradecimento especial ao Luiz Pavlon, nosso amigo da Watch Brasil. Para você que não conhece ainda sobre relógio, quer saber mais informação, segue a Watch Brasil no Instagram, que lá você vai ter bastante informação. Isso te acrescenta bastante para você começar a entender e saber quais são os estilos, o que você gosta. De repente você não gostou de nada disso e você gosta de um relógio simplesinho como esse, o Swiss Army, super legal, que também eu preciso agradecer as 3 peças aqui, esses 2 Swiss Army, as 4 aliás, esse relógio e o Fórmula 1 da série 2, são de um grande amigo meu, um arquiteto e um colecionador assim dessas peças minimalistas. Pedro, brigadão aí pelas peças. O Leandro, que é outro amigo meu, também me emprestou o dele aqui, que é o Crono. Então, só posso agradecer a todos vocês e a Solo Tempo por ceder aí o espaço e essa marca bem bacana que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês no próximo episódio. Então não deixa de seguir aí e sugerir o que vocês querem ver nas próximas edições. Valeu, obrigado!